Meus caros, bem-vindos a este primeiro dia de fevereiro e, finalmente, alguém que diz aquilo que eu ando a denunciar há décadas não, mas para aí há 2 décadas talvez, que é a Ventura, que defende uma auditoria à proteção civil, mas vejam que ele escreve aqui em baixo, reduto de boys and girls. Pois é, mas não são 20, nem 30, nem 100, nem 500, nem 1000, nem 2000. São muitos milhares de boys e girls que o Partido Socialista conseguiu ali alojar. E o PSD também meteu alguns, em algumas câmaras municipais, mas muito menos. Isto realmente é um exército brutal de umas dezenas de milhares de boys and girls que foram aqui metidas. E agora que é preciso trabalhar, que é preciso fazer alguma coisa para ajudar as populações que no Distrito de Leiria e outros foram atingidas por esta grande tempestade, passado 4 dias não se vê ninguém da Proteção Civil a ajudar as populações. Vê-se milhares de fotografias, imagens, vídeos de toda a gente a filmar, a gravar, a pôr nas redes sociais, não se vê uma única pessoa da Proteção Civil a trabalhar. É realmente urgente que se faça essa auditoria, que se estude, que se perceba como é que aquela gente ali foi parar e o que é que eles fazem realmente, porque eu acho, por aquilo que se vê, que quando é preciso eles não fazem nada. Quando é preciso apagar incêndios, vão os bombeiros. Eles mandam nos bombeiros, mas quem apaga o incêndio são os bombeiros. E agora não é incêndio, agora é apenas os estragos provocados pela água e pelo vento. Não se vê ninguém a não ser, novamente, os bombeiros a resolver os problemas das populações. É realmente inacreditável o que é que fará a Proteção Civil. E então, Ventura realmente, como eu digo, o maior escândalo, este exército de milhares de bois socialistas, e muitos também do PSD, mas muito menos, que a Proteção Civil mete por todo lado. É mesmo a maior vergonha. Vamos ver se conseguimos mesmo fazer uma auditoria ou uma comissão parlamentar de inquérito a esta coisa, a este polvo monstruoso que ninguém sabe o que é que ele anda a fazer, que é a Proteção Civil em Portugal. Cá está novamente, é preciso mesmo resolver este problema. Há boas notícias no meio disto tudo, a ONU está outra vez na falência, tal e qual como esteve no princípio da primeira eleição de Trump. O Trump cortou-lhe logo as vasas, disse logo, não há pombo malucos, não vou gastar 220 e tal milhões em hotéis de 5 estrelas e deslocações, por exemplo, para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que era do Tedros, não posso dizer terrorista, ex-guerrilheiro na Etiópia, país comunista. E ele tinha uma secretária que era também uma ex-ministra, secretária de Estado, também uma coisa de outro mundo, e portanto andaram a passar viagens nos melhores hotéis do mundo inteiro e gastavam 220 milhões por ano só em estadias. Trump cortou com isso tudo, a Organização Mundial de Saúde não pode servir para isso e não foi só isso que ele cortou muito mais coisas. Ele naquela altura dava mais de 1.300 milhões de euros ou dólares por ano, e cortou com isso, passou a dar o mínimo, e lembro-me bem que Gugu da ONU, um dos 4 piores portugueses de Portugal, veio pedir esmola ao mundo inteiro, e o mundo inteiro deu-lhe numa contrapartida. A contrapartida da propaganda das altercações bimbáticas. Se percebem o que eu digo, porque nós estamos exatamente no tempo do Salazar. Não no tempo do fascismo, porque nunca houve fascismo em Portugal, mas no tempo de Salazar, em que não podíamos dizer a verdade, vinha logo o lápis azul e éramos logo presos, não é? Presos por delito de opinião, presos políticos. E, portanto, não posso dizer mais do que altercações bimbáticas. Fazer como se fazia no tempo de Salazar. Trocavam-se as palavras, trocavam-se as letras para a mensagem passar, porque havia a PIDE e havia censura. E hoje há também. Se eu disser o nome que devo dizer, em vez de altercações, disser alterações, em vez de bimbáticas, disser outra coisa, cortam-me imediatamente o vídeo. Portanto, meus caros, uma boa notícia é realmente o Gugu da ONU andar a pedir esmola, e eu espero que ninguém lhe dê, porque a ONU é neste momento uma associação que defende, ou melhor, que trabalha para o fim rápido da humanidade tal como a conhecemos, para um regresso civilizacional, como a própria esquerda diz. Se seguíssemos todos aquilo que este tipo nos manda fazer, e ele, a ONU, ganha bastante com isso,
qualquer dia estávamos a viver nas cavernas como vivíamos há 300 mil anos atrás. Portanto, ainda bem que já não há dinheiro, era uma obra de misericórdia que este ninho de escardoidos falisse já. Porque o que ele está a dizer é que Guterres avisa as Nações Unidas perante um iminente colapso financeiro. E que seja já hoje, meu caro, que seja já hoje. Muito obrigado, muito obrigado. E depois as notícias que nós conhecemos todos os dias. Há sempre mais um palhaço, não pode ser palhaço, há sempre mais um interessado, um tipo que vive à conta do orçamento, que vive à sombra do orçamento, das negociatas, dos lobbies. Há sempre alguém que vem dizer que vota em Seguro. Graças a Deus, nenhum corrupto diz que vota em Ventura, nem outros socialistas com um passado muito, muito questionável, para não dizer criminoso, também, felizmente, não dizem nem socialistas, nem de outros partidos. Portanto, esses todos apoiam Seguro e que lhe faça bom proveito, desde Paulos Pedrosos, a Ferro Rodrigues, ao SS do PS, a toda essa gente, e mais alguns também, uns direitolas, que também sempre fizeram bem a sua vidinha à conta dos orçamentos dos governos laranjetas. Ora, neste caso, estão todos a apoiar o mesmo, o que prova imediatamente que aqui há gato. Mas não há gato, é um bicho muito maior, é um elefante ou até um mamute. É um mamute como o Centrão. O Centrão que não é sim nem não, mas é para o bolsão. Para o bolsão é que é o Centrão. E assim fizeram durante muitos anos e assim se fez a corrupção. Pois cá estão todos a levá-lo ao colinho e que lhes faça bom proveito quando no próximo domingo ele perder por uma unha negra, mas perder vai ser realmente um dia de festa para Portugal, porque Portugal começa a mudar. Será o primeiro dia do fim do Centrão, o fim da corrupção, o fim dos interesses instalados, o fim daqueles que vivem na manjedoura do orçamento. Nós vamos lhes cortar com a mama. Aqueles que andam em muitas televisões, em muitas instituições, observatórios, universidades, gabinetes do governo, há muito tempo a viver da mama, não gostam de nós, atacam-nos todos os dias, precisamente porque sabem que vamos acabar com a mama em que eles vivem. Porque não produzem nada, não dizem nada de jeito, só servem basicamente para ser um estorvo e para cumprir a agenda que têm que cumprir em nome dos interesses que nós sabemos bem quais são, porque são os mesmos há 50 anos na democracia portuguesa. Realmente o talento de António José Seguro, falar muito sem dizer absolutamente nada, já vem de algum tempo atrás. Ora, vejam aqui este vídeo. Costumo dizer, e digo repetidas vezes, que não é fácil ser-se jovem em Portugal. E como disse, não é fácil ser-se jovem em qualquer parte do mundo. Como dizia a Lilica Nessas, estar vivo é o contrário de estar morto. Grande Bernardo Peçanha, é brutal este Seguro, nunca nos desiludiu, foi sempre mauzinho e agora é pior. Aqui está algumas imagens da nossa história, enfim, feita pela inteligência artificial. O grande terremoto de 1755, as invasões francesas de 1810, a Guerra Liberal, irmãos contra irmão, irmão contra irmão, o regicídio de Dom Carlos e o seu filho mais velho, o Estado Novo, Salazar e o Fado, mas não fala de fascismo, tem piada. E a Guerra Colonial do Ultramar. Vai continuar ainda com, penso que é Expo 98, cá está, já ninguém se lembra, e Portugal, e vê-se aqui o elétrico. Calma que isto elétrico, ainda bem que não se viu mais nada. Aqui está desde o tempo da Lusitânia, é brutal, 1143, mas não é aquele movimento. O Milagre das Rosas, Dom Dinis, a Batalha de Aljubarrota, da Independência, em 1385, o navegador do Infantão Henrique, a viagem para a Índia de Vasco da Gama e o Império das Especiarias, a Batalha de Alcácer Quibir, aqui começou tudo a correr mal para Portugal, a restauração da independência e aqui ficámos há pouco. Espetacular. Se o fraco rei faz fraca a forte gente, então o forte rei faz forte a fraca gente. E o forte rei é André Ventura, já todos o percebemos, não é verdade? Evolução do povo português, um outro vídeo que eu encontrei, desde os romanos, Lusitânia, a conquista dos árabes, a Península Ibérica, o nosso nascimento, a conquista de Lisboa em 1147, a Batalha de Aljubarrota, são sempre aqueles, o Tratado de Tordesilhas, em que nós dividimos o mundo ao meio com a Espanha, a Vasco da Gama a ir para a Índia, é brutal.
A União Ibérica, portanto, ficámos sob o Império Espanhol. A restauração da independência em 1640, o terremoto, a proclamação da República em 1910, a Revolução dos Cravos e a entrada na Europa, não é? Na União Europeia. O amigo seguro não sabe o que é isso, distribuir comida, e até tentou, enfim, gozar um pouco com Ventura. Vamos ouvir. De distribuir comida. A distribuir comida como ao seu adversário? Não, desculpa. Não sei o que é isso de distribuir comida. Sabe o que é comer, mas não sabe o que é distribuir comida. Aliás, não é só isso que ele não sabe. Ele não sabe uma série de coisas, a começar pelas mais elementares. Vejam esta propaganda. Durante a campanha presidencial, alguém perguntou quem é aquele senhor? E houve, é André Ventura. E responde, dispenso, obrigada. Inacreditável, quem diz isto é a TVI, não é? Isto é chamada propaganda porca. É o jornalixo porco e criminoso. Estes ativistas tinham que ser expulsos do jornalismo. Aliás, há uma moça que o acompanha, ao Ventura, uma moça da SIC, que não pode ser mais odiosa para com Ventura. Não sei se ele viu isto, eu não lhe disse, mas acho que ele também vê a televisão como eu vejo. E, portanto, no final de cada peça, ela diz o pior possível de Ventura. Vejam, todas as televisões, rádios, enfim, jornais, enviam os seus repórteres para acompanhar os candidatos, não é verdade? E enquanto nós vemos os repórteres, os jornalistas das outras candidaturas na primeira volta, várias, digamos, a puxarem um pouco pelos candidatos, a puxarem até de alguma forma e tal, a dizer umas palavras até simpáticas, havia um que recebia sempre palavras antipáticas, era Ventura. Sempre teve um jornalismo péssimo, graças a Deus. E agora é esta, tipo, comparem os jornalistas que seguem Seguro com os jornalistas que seguem Ventura. Os que seguem Seguro dizem todos bem dele. Os que seguem Ventura tentam todos meter um ferro, tentam todos meter uma farpa. E essa miudita, pá, parece uma miúda, que é a repórter da SIC, não pode ser mais odiosa. Ontem disse uma coisa que eu nem vou aqui repetir. Eu, se mandasse, eu processava, porque aquilo não é de um jornalista. Aquilo é de um propagandeiro de extrema esquerda. Não pode continuar a seguir a campanha de Ventura. Se eu mandasse, se eu fosse diretor da sua campanha, eu nunca deixaria que aquela tipa, alguma vez mais, acompanhasse Ventura. Mas, enfim, não sou o comando. São eles. Seguro foi 3 vezes a locais afetados pelo temporal e vai continuar sem comunicação social. Vejam bem o que eles dizem, sem comunicação social, mas está sempre a ser filmado por todo lado. Ele foi ao sítio sem comunicação social, mas depois aparece rodeado de câmaras, por milagre então, devem ser drones. Sem comunicação social, mas com nota do que fez em cada visita. Depois diz o que é que fez, não leva à comunicação social, aparece rodeado de câmaras e depois diz o que fez. Ora, eu pergunto, sem comunicação social, mas depois conta tudo, não dispensa a propaganda, não é? Faz dos portugueses parvinhos. Ninguém pode ir sem comunicação social e depois aparecer rodeado de câmaras, não é? E a dizer o que fez. Mas, enfim, se ele acha que nós somos parvinhos, no próximo domingo ele vai perceber que nós não somos tão parvinhos assim. Mário Ferreira constrói navio na Sérvia por falta de espaço em Viana do Castelo. Nós fomos o país de grandes estaleiros para a construção de navios e neste momento não temos praticamente nada. E o grande armador português, o nosso Onassis, não é? Teve que ir para a Sérvia. Mas agora vamos falar de outra coisa, que é das televisões. A TVI está nas mãos deste senhor, Mário Ferreira, o Onassis português, como eu lhe chamo, que tem salvo a TVI da falência. Injeta lá muito dinheiro, muitos milhões. Como a SIC também está nas mãos da família Berlusconi, que agora entrou lá com 30% do capital, ou 35 milhões por aí, que a tem salvo também temporariamente da falência. Salvou-a da falência, já ninguém presta dinheiro à SIC, à empresa, há anos. Bom, tem um passivo de mais de 150 milhões por aí, ninguém sabe ao certo. A família Berlusconi realmente deu-lhe este balão de oxigênio e a SIC aguentou-se, vai-se aguentar mais uns meses, pelo menos até ao final do ano. A CMTV, por seu lado, é controlada pela Média Livre, que era a antiga Cofina, que esta Média Livre é detida a 30% pela CR7 SA, uma empresa de Cristiano Ronaldo. A ideologia da esquerda terá que dar lugar ao pluralismo, digo eu, porque estes grandes empresários, eles têm um mau feitio, eles não gostam de continuar a perder milhões. Portanto, se tomaram conta destas grandes das únicas 3 televisões que nós temos, a SIC, a TVI
e a CMTV, se tomaram conta disto, é porque querem ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro não podem continuar a fazer a narrativa anti-Ventura, porque isso leva à falência. A visão que o diga, a cegueira, que eles chamam visão, que o diga. Marcelo pede uma comissão técnica independente, que deve ser para apurar. Que Marcelo é uma coisa que ele gosta de fazer na vida dele, é apurar. Anda há 10 anos a apurar. Uma comissão técnica independente para avaliar os impactos da depressão Cristina. Portanto, se estivermos à espera de Marcelo, daqui a 30 anos nós temos o relatório e poderemos perceber, daqui a 30 anos, o que é que realmente aconteceu e quanto é que realmente aquilo custou ou vai custar. É só preciso que as empresas fiquem paradas 20 ou 30 anos e depois leiam o relatório para começarem a trabalhar outra vez. Entretanto, vão pagando os ordenados aos funcionários, não há problema nenhum. É isto. Este senhor é isto. A noção que tem do mundo é esta, não é? Ainda vai a tempo, digo eu, ainda vai a tempo. Consegue ser mais lento do que o Calimero Zero. Estão mesmo a ver que é o Calimero Zero, não estão? Pois, Calimero Zero.